parte das pessoas já estão aqui, então a gente vai recomeçando aos pouquinhos. Então eu trouxe, né, resolvi depois dessa contribuição que o Vitor trouxe, né, trazer um exemplo, né, talvez que a gente possa pensar, né, de um certo diálogo interno, né? E esse diálogo, né, de determinada forma, eu gostaria de partir, né, de uma sugestão da Hannah Arendt, né, no Vida do Espírito, que é um diálogo, né, entre um eu e uma consciência, né? De onde a Hannah Arendt, de alguma forma, né, toma inspiração para essa afirmação, né, para essa colocação. Se a gente pensar, né, em Platão, né, e no diálogo Hípias Maior, né, onde Platão vai tratar justamente sobre a questão da beleza, né, tem um trecho muito curioso para a gente pensar, né, que é o trecho 304D. Né, e leio aqui com vocês para que a gente possa refletir um pouco em torno dele. Né. Isso Sócrates falando. Imediatamente, passo a ouvir as piores invectivas por parte dos presentes. Mas, em primeiro lugar, desse sujeito que outra coisa não faz, senão refutar tudo que eu digo. Acontece também que somos parentes próximos e moramos juntos. Sempre que eu chego em casa e ele me ouve discorrer dessa maneira, pergunta-me se não me envergonho de falar a respeito das coisas, das belas maneiras de viver, sendo como sou, reconhecidamente ignorante, visto não saber até mesmo o que vem a ser essa beleza. Né? Essa tradução aqui é do Carlos Alberto Nunes, né? Tem outras traduções, como por exemplo a do Lucas Angioni, né? Mas algumas traduções, né, ressaltam principalmente, né, que esse sujeito, né, seria um sujeito que poderia ser traduzido, né, do grego como amigo. Né? E o que eu quero colocar aqui de alguma forma, né, sendo inspirado por essa reflexão da Hannah Arendt de alguma maneira, né, é de que justamente, né, nós estaremos acompanhados o tempo todo, né, de nós mesmos, né, da nossa consciência. Existem experiências, né, em que isso está ausente, né? Se a gente pensar, por exemplo, na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade de massas, né? Existem sujeitos, né, que estão ausentes dessa relação, e eu vou falar um pouquinho disso, né? Mas, geralmente, as pessoas têm uma consciência com a qual, né, elas traçam diálogo, né? Então, por exemplo, né, tem uma carta, né, da Hannah Arendt, que é essa filósofa judia alemã, né, do século XX, uma filósofa da política, a uma escritora que foi grande amiga dela, né, Mary McCarthy, em que ela fala o seguinte, né, não me torno uma assassina, né, porque além de tudo teria que conviver, né, com um assassino 24 horas por dia. Ela coloca mais ou menos isso na carta, né, em que ela dirige a amiga dela. Né? Então, se a gente pensar, né, nessa experiência do eu e da consciência, né, e a gente pensar nesse trecho do diálogo do Platão, né, a gente encontra algo que é muito factual, que por muitas vezes a gente ignora, né, que é esse encontro do eu com eu mesmo, né, o eu e a consciência, de algum modo. Deixa eu ver se eu tinha colocado mais alguma questão sobre isso aqui no próximo slide. E o que eu quero pensar nisso de alguma maneira, né, é que, como eu já disse, né, e como o Vitor colocou a partir desses fragmentos, né, desses trechos, né, do livro do Foucault, né, nós estamos, né, em um momento em que nós temos uma certa ausência, né, da nossa esfera pública. E por termos essa ausência da esfera pública, né, fomos lançados, né, estamos lançados obrigatoriamente nas nossas esferas privadas. Né? E a partir disso a gente tem que pensar que tipo de soluções a gente pode adotar para isso. Né? A gente está muito acostumado, né, a conviver com outras pessoas ao longo do nosso dia, né, e de determinada maneira não tem que conviver com nós mesmos. Né? Eu não tenho que conviver com nós mesmos boa parte do dia. Né? Estando, né, na linha de frente dessa forma, né, tendo conviver com nós mesmos 24 horas por dia, né, surge uma série de questões, né, dentre elas, né, uma coisa bem simples, né, que é uma revelação de que nós geralmente, né, não estamos capazes, né, de conviver com nós mesmos essas 24 horas por dia, né, e que nós não vemos questões, né, que se colocam, né, a partir do momento em que nós estamos nessa relação. Né? Eu queria utilizar, né, enfim, estou tentando de alguma maneira, né, não me localizar no discurso acadêmico, né, mas eu queria aproveitar um pouco o pensamento de alguns pensadores, né, ao longo do nosso diálogo, né, para que a gente possa colocar algumas questões. A Hannah Arendt, por exemplo, né, ela trabalha uma dupla, né, que é a solidão e o estar a sós. Né?
Existem as pessoas solitárias, né, na concepção da Hannah Arendt, que são aquelas pessoas, né, que estão ausentes até mesmo na relação com elas mesmas, né? Então elas não possuem essa consciência com quem nós temos, né, essa relação dialógica, né? Por exemplo, né, se a gente pensar novamente a questão do assassino, né? Se a gente assassinasse alguém, né, a gente teria que conviver o tempo todo com o assassino, né? Porque nós estaríamos, né, presentes nessa relação com nós mesmos, né? E a nossa própria consciência poderia nos acusar o tempo todo, né? Mas você assassinou aquela pessoa, né? Você foi capaz de cometer um assassinato, né? Será que esse assassinato, né, foi um ato bom, né? Será que você é uma pessoa boa, mesmo após ter cometido esse assassinato, né? Dentre outras questões. Mas para que haja justamente, né, essa capacidade, né, de diálogo, é preciso saber estar sós consigo mesmo, né? E por isso que eu falei que em uma sociedade de massas, né, a gente tem indivíduos que não são capazes desse tipo de relação, né? Inclusive, abrindo um parênteses, né, dentro dessa reflexão, né, o Winnicott, que foi um psicanalista, né, ele falava que para que nós possamos, né, ter essa capacidade de estar a sós com nós mesmos, né, e ter uma paz em estar a sós com nós mesmos, né, nós precisamos ter tido uma boa relação, né, durante a nossa infância com os nossos próprios pais, né? Enfim, não quero entrar em âmbitos psicanalíticos necessariamente nessa questão, né, até porque a Hannah Arendt opera isso de uma forma política, né, e não de uma forma interior, mas acho que é interessante essa nota, né, de alguma forma, né, aproveitando aqui que a gente está fazendo, né, e está isso, né, no título da apresentação de alguma forma, né, de que a gente está fazendo notas sobre os tempos de pandemia. Mas, voltando na questão da Hannah Arendt, né, a partir do momento em que nós estamos a sós com nós mesmos, né, nós estamos em contato permanente com as questões que nos perturbam, né? Nós estamos em contato permanente com o pensamento, né? Nós estamos em contato permanente com aquelas questões que, geralmente, né, em situações normais, a gente esconde embaixo do tapete, né, ou a gente finge que não existe, né? Então, por isso eu disse de alguma forma, né, que pode ter nisso uma dimensão catastrófica, né, ou pode ter uma dimensão, né, muito interessante que pode nos gerar, né, um certo diálogo, né, e uma certa capacidade, né, que nós não conseguiríamos em situação normal. Então, estar sozinho, né, implica justamente essa descoberta de si, né, esse ter de lidar consigo mesmo, né. É hora, né, de alguma maneira, né, e a gente está sendo obrigado, né, a gente está sendo forçado a fazer isso, né, de olhar a poeira embaixo do tapete, né, e de alguma forma ter que encarar, né, esses próprios âmbitos de nós mesmos, né, que nós escondemos, né, que nós ocultamos, né, ou que nós fingimos que não existem de alguma maneira. O que tem algo, o que aparece muito grave, de certa maneira, né, é que justamente, e isso acho que muito também, né, no nosso país, principalmente, né, localizando um pouco no Brasil, né, nós não temos qualquer tipo de educação emocional nos colégios, por exemplo. Uhum. Se nós pensarmos em lugares de academia da mente, quais lugares, por exemplo, vocês conseguem colocar, né, logo de forma imediata, né? Quais lugares vocês conseguem exercitar nessa capacidade de estar consigo mesmo, né? De lidar com os próprios sentimentos, né? De lidar com as próprias questões, né? De poder, de alguma forma, né, transformar, né, esses sentimentos, né, em outras coisas, né? Ou conseguir trabalhar esses sentimentos, né? Conseguir elaborar esses sentimentos de alguma forma, né? A gente não consegue conviver, né, nós mesmos boa parte do tempo, né? Claro que além né, de uma determinada responsabilidade pessoal, né, em que nós mesmos evitamos, né? Mas também por conta de uma certa ausência, né, histórica e uma ausência política ao longo do tempo, né? E não conseguir conviver consigo mesmo, né, não conseguir, né, colocar-se diante do diferente, que nós mesmos, né, também temos âmbitos diferentes dentro de nós mesmos, né, ou a gente espera que tenhamos, né, a gente não pode dizer isso de alguns homens, talvez, né, e particularmente, né, dentro de alguns homens dentro do totalitarismo, por exemplo, né, que é um regime político, né, em que se exclui esse âmbito, né, do dois em um, que a Hannah Arendt chama, né, o estar comigo, né, e com a minha consciência. Mas se a gente pensar, né, rapidamente, a gente não consegue localizar, né, quais são esses lugares da academia da mente. Você vai o professor Mwamba. Alguém colocou alguma questão? Bom, vou seguindo então, gente. Se vocês quiserem me interromper, enfim, fiquem à vontade. Então, uma questão que a gente tem que pensar, de alguma maneira, né, e claro que boa parte das pessoas, né, devem estar tendo uma série de crises emocionais, enfim, uma série de episódios, né, que estão acontecendo nesse momento de quarentena, né, é se a gente tem, né, esse cuidado dedicado a si mesmo, né, se a gente tem, de alguma maneira, né, olhado para nós, né, visto esses lugares, né, que de alguma maneira são aqueles lugares que a gente busca esconder o tempo todo, né, olhado para os desejos, né, olhado para aquilo que a gente não quer olhar. Esse olhar é importante, né, porque
obviamente, né, revela, né, algo de fundamental para a gente, né? Se a gente pensar, por exemplo, né, os nossos desejos são parte fundamental de nós. Né? Esses desejos, eles expressam, né, algo fundamental do indivíduo. E uma questão que eu acho que é interessante se colocar, né, eu lembro do Gilan ter comentado um pouco sobre a turma, etc., né, é que é preciso, né, claro que vai ser sempre uma relação dialética, né, entre a gente e as outras pessoas, né, enfim, isso sempre acontece de alguma maneira dentro da própria estrutura do tempo, né, mas é preciso se cuidar também para cuidar dos outros. Né. Só a partir do momento que a gente está aberto ao diálogo, né, com nós mesmos, só a partir do momento que a gente está aberto a escutar, né, os nossos desejos, enfim, e as nossas piores características de alguma forma, né, é que a gente pode escutar o outro. Né? E talvez colocar nessa posição, né, que a gente pare de julgar o outro, enfim, pare de aplicar qualquer relação moral com o outro, enfim, com os desejos do outro, né, e com as questões que o outro possa nos trazer de alguma forma. Né? Então, outra pergunta que se coloca, né, de forma importante é se você tem abertura, por exemplo, para escutar o que os outros dizem de você. Né? A Hannah Arendt tem uma parte da obra dela muito interessante, se não me engano, no Vida do Espírito, né? Não, desculpa, gente, na Condição Humana. É um livro de 58 que ela escreve, né, em que ela fala sobre aquilo que os outros contam de nós. Né? É como se a gente andasse, né, é como se na Grécia, né, as pessoas andassem com um daimon, né, em cima do ombro. Né, e só as outras pessoas pudessem dizer, né, de nós a partir do momento que vem esse daimon. Né? Nós mesmos não podemos olhar para esse daimon. Né? Os daimons eram criaturas míticas, né, que ficavam em cima dos ombros das pessoas, né, segundo os gregos, e que funcionavam, né, como aquele famoso desenho, né, do anjo bom e do demônio, né, que ficam em cima dos ombros. Né? O Aristóteles, por exemplo, né, considera que para você ser feliz você precisa ter um bom daimon. Né? Esse daimon, essa figura, né, mítica, ela precisa dizer para você, né, precisa te levar, né, bons conselhos. Continuando, então, Vitor, também qualquer minuto, enfim, que surgir alguma coisa, quiser me interromper, enfim, fique à vontade. Para a gente criando esse diálogo ao longo da apresentação. Uma questão que eu queria colocar, então, né, sobre essas nossas dificuldades, né, e que surgem, né, durante esses momentos de pandemia, né, talvez a pandemia, né, ela só leve ao extremo, né, aquilo que já aparece na nossa vida comum. Né? Mas como nós estamos obrigados, né, a viver com nós mesmos, né, por todo esse tempo, né, a gente está tendo que encarar isso de forma mais presente, né, e de forma mais intensa, de algum modo. Né? Uma questão muito interessante, né, é que uma série de relações, né, uma série de nexos, a gente cria quando ainda somos crianças. Né? Então, enfim, relações fundamentais, né, que estruturam todo o nosso sistema psíquico, que estruturam todas as nossas relações, né, nossos inícios de relações durante a nossa vida, né, se criam quando nós ainda estamos na infância, né, e quando nós ainda não temos muitos instrumentos para lidar com algumas questões da vida. Né. Então, por exemplo, né, um momento de luto na infância, enfim, pode se arrastar pela vida inteira de algum modo, né, em algumas relações, se não cuidado. Né. O que eu quero lembrar, de alguma maneira, né, é uma ideia do Freud de que aquilo que se tornou inconsciente, né, e justamente aquilo que se torna inconsciente, né, e guia a nossa vida, né, durante o resto da nossa vida, caso a gente não preste atenção a isso, né, já esteve no palco da consciência, mas como a gente não tinha um instrumento para lidar com aquilo, né, e não tinha formas de resolver isso melhor, né, isso foi parar, né, no nosso inconsciente. Isso, de alguma maneira, né, sofreu o processo daquilo que o Freud chama de recalque. Né? Eu não vou necessariamente abordar o conceito de recalque aqui, né, mas a gente pode entender como um ocultamento, né, o recalque como um ocultamento de mim mesmo. Né? Então, eu tenho determinadas questões, né, que eu passei na minha infância que eu não consigo ainda elaborar, né? Isso foi recalcado, né, mas isso ainda tem, né, uma dinâmica fundamental ainda hoje. Né? Então, por exemplo, né, eu repito uma mesma relação que eu tinha, né, por exemplo, com meus pais, né, nas minhas relações amorosas que acontecem depois. Né? Isso é clássico na psicanálise. O que eu quero colocar, de alguma forma, né, é que nessa feitura de laços, né, e nexos que a gente vai traçando, né, por exemplo, né, uma característica X da relação que você tinha com os pais, né, que você transferiu, né, para uma relação amorosa que você teve posteriormente. Né? Esse nexo, né, às vezes são nexos mal construídos, né, e são nexos mal feitos. Né, e a gente continua tentando repetir,
né, essa mesma ideia para que a gente possa dissolver isso, né? Então, de alguma maneira, parece que o nosso próprio sistema psíquico, né, ele tende a dissolver esses laços, né? Ele tende a curar, né? Só que a gente não consegue de alguma forma, porque a gente não sabe como executar bem essa cura, né? Então, nós temos nexos mal feitos ou velhos demais, né? Nós temos algumas associações, né, que já não são mais suficientes para o nosso episódio presente, né? E que já se tornaram, de alguma maneira, né, já não nos ajuda a lidar com as questões que aparecem no nosso dia a dia, de alguma forma, né? Eu coloquei o exemplo dos nós górgios aqui, né? Porque justamente tem aquela famosa passagem, né? Aquela famosa alegoria, de alguma forma, né? De que Alexandre, né, o imperador, né, foi numa determinada cidade, né, onde um homem tinha dito que tinha feito um nó, né, em que ninguém conseguiria, né, dissolver, ninguém conseguiria desatar esse nó, né, esse nó seria impossível de ser desatado, né. O que Alexandre o Grande fez, né, foi basicamente pegar, né, a espada dele, né, e cortar esse nó, né, que ninguém teria conseguido desatar, né, durante décadas. O que eu quero ilustrar disso de alguma maneira, né, é que muitas vezes, né, há formas mais fáceis, né, da gente lidar com as questões do que a gente pensa, né? Talvez o que os coaches chamam, por exemplo, né, de pensar fora da caixa, né? E que a gente pode, justamente nesse momento de pandemia, né, pensar como lidar com velhos problemas que a gente não consegue lidar de forma muito tranquila, muito saudável, né, de outras formas. Claro que, obviamente, isso também inclui, né, a questão da escuta, né? É fundamental a gente ter essa disponibilidade de nos ouvir, né? Eu trouxe, inclusive, um trecho, né, de uma música do Caetano, a música é Dom de Iludir, né? E o Caetano diz o seguinte, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que se é. Né? A gente sabe muito bem onde estão nossos calos, né? A gente sabe muito bem onde dói, né? A gente sabe muito bem o que nos potencializa, né? Basta que a gente escute, né? Basta que a gente se lance na procura disso de alguma forma. O que nós fazemos, né, justamente em relação a esses calos, né, essas dores, essa angústia, né, é fugir dela o tempo todo, né? O que a gente faz geralmente com nossos problemas? Né? A gente foge deles, né? A gente coloca embaixo do tapete, né? A gente esconde e finge que eles não existem, né? A nossa atitude frente à angústia, né, é não aceitar essa angústia, né, não receber essa angústia, né? Assim como a gente também não aceita boa parte do tempo pensamento, né? A gente se oculta por trás e por isso eu disse de determinada maneira, a gente tem um certo exercício de poder desculpa, gente, me perdi. Pessoal, eu acho que tem alguém com o áudio aberto. Se puder fechar o áudio, só para ficar mais tranquilo ao longo da apresentação. Mas continuando, né? A gente sabe, né, onde estão localizadas essas questões, né? A gente sabe aquilo que dói, a gente geralmente esconde, né, aquilo que dói, né? O que a gente pode fazer nesse momento, né, olhar essa angústia, né, perceber como essa angústia foi elaborada ao longo do tempo, né, o que nessa angústia, né, diz algo de fundamental para nós, né, e aí justamente, né, trazer essa relação com o pensamento, porque geralmente a gente se oculta, né, do pensamento, né, por meio de uma série de estruturas, né, como por exemplo, né, a gente se oculta do pensamento pela própria fazer acadêmico mesmo, né. Muitas vezes a gente prefere citar autores mesmo do que se lançar o exercício do pensamento, né, do que pensar no que a gente pode fazer com aqueles autores, né? E por isso, né, eu trouxe essa importância, né, da gente trazer um diálogo, né, e não uma exposição necessariamente, né, nem mesmo soluções do que a gente pode fazer em tempos de pandemia, né? Eu gostaria então de colocar, né, um desafio para vocês de alguma forma, né, e esse desafio a partir de um verso de Hölderlin, né, que é o seguinte, né, onde há o perigo é que há salvação, né? E que a gente nesse momento de pandemia, né, tendo esse tipo de crise, né, tendo esse tipo de dor, enfim, olhando para esse tipo de dor e para esse tipo para esse âmbito da nossa vida, né, em que a gente geralmente não olha ou a gente se afasta de alguma maneira, né, que a gente possa mergulhar nisso, né, que a gente possa explorar isso, né, que a gente possa pensar, né, como nós podemos solver isso, né, de alguma forma, desatar esses nós, né, fazer outros nós, construir outras relações, né, e, de alguma maneira, né, como isso pode nos potencializar, né? E aí eu continuo justamente com esse âmbito da arte, né? Continuo não, né? Estou inserindo esse âmbito da arte, né? Trago aqui um trecho, né, dos novos poemas do Heine, inclusive citados pelo Freud, não lembro exatamente em qual texto do Freud, mas o Freud cita, né? Aqui é o próprio Deus falando, né, através do poema, o seguinte, né? A doença foi bem a razão de todo impulso de curar. Criando, eu pude me curar. Criando, eu me tornei são. Aqui está errado, gente. Criando, eu me tornei são. Então,
talvez, né, a gente possa pensar no âmbito da arte, né, como uma forma, né, de encarar essas questões, né, e de conseguir promover, né, um certo âmbito de catarse, né, e eu vou me deter um pouquinho sobre o conceito de catarse daqui a pouco, né. O que talvez a gente possa trazer, né, e aqui eu gostaria de colocar de alguma forma, né, de que é algo apenas temporário, né, algo que cada um, na verdade, deve desenvolver o próprio método, né, mas dessa semana eu parei um pouco para pensar no que pode ajudar a gente nesses momentos de crise, né, enfim, de convívio intenso com nós mesmos na época de pandemia, né, quando a convivência consigo se torna insuportável, né, por a gente não conseguir lidar com alguma questão específica, né. Então é um exemplo, né, usando, né, enfim, a palavra no original, né, grega, né, de paradigma, né, paradigma, eu gostaria de explorar essa questão, né, de que justamente isso aqui, né, é um exemplo, enfim, pode ser uma solução, né, que a gente pode buscar seguir, né, mas, né, lembrando, por exemplo, da estrutura das revoluções científicas, né, de que esses paradigmas podem ser superados, né, e a gente pode acrescentar novas coisas a essa lista, né, ou tentar lidar com essa lista de outro modo. Inclusive, Vitor, se você lembrar de alguma questão específica, né, que a gente possa adicionar aqui, né, Claro. acho que pode ser interessante, né? A primeira delas é simplesmente baixar as defesas, né? Para que a gente escute os nossos desejos, né? Para que a gente escute os nossos pensamentos, para que a gente possa conviver com nós mesmos, né? A gente precisa baixar as defesas morais, né? Eu não posso pensar nisso, né? Porque isso é mal, né? Eu não posso pensar nisso porque isso poderia ferir alguma pessoa. Ok, né? Você está no âmbito do pensamento, né? Por que não poder pensar? Né? E primeiro a gente precisa receber isso de alguma forma, né? Justamente está falando sobre o recalque, aquilo que não é trabalhado, né, é recalcado. Né? Então a gente pode de alguma forma fazer uma pressão moral em torno dessa ideia, né, tentar expulsar novamente essa ideia, né, para o nosso âmbito do inconsciente, né, mas essa ideia pode voltar em algum momento, né? Ou vai tentar voltar até que ela seja aceita, né? Tem umas conferências do Freud, né, que são as conferências introdutórias da psicanálise, né, que ele usa, né, o exemplo de um homem que está batendo a porta, né, e ele não deixa entrar, né, e esse homem começa a bater cada vez mais alto, né. A partir do momento que o homem entra no recinto, né, e causa alguma confusão, né, a gente pode lidar com esse homem, né, e a gente pode tentar algum tipo de diálogo com esse homem para que ele possa permanecer no recinto, né, e ao mesmo tempo a gente possa continuar, né, o tipo de exposição que a gente estava fazendo ali, né, o tipo de atividade que a gente estava fazendo ali, né. Então, baixar as defesas, né, parece ser a primeira coisa fundamental, né, para que a gente possa entrar nesse processo, né. Então, baixar as defesas morais, né, baixar as defesas intelectuais, né, justamente, né, o que eu estava falando sobre a figura do acadêmico, né, sair desse âmbito do discurso do mestre, né, utilizar o conhecimento de outra forma, né, que não seja uma forma de poder, né, mas que seja uma forma, né, que a gente possa desencadear, né, novas possibilidades para nós mesmos, que a gente possa desencadear, né, novas possibilidades para outras pessoas à nossa volta, né, utilizar o conhecimento não como uma arma, né, mas como uma forma de criar afeto. Então, também baixar as defesas estéticas, né, parar de avaliar mentalmente aquilo que é bom, aquilo que é belo, né, ou o que é feio, né, e baixar também os interesses cognitivos de algum modo, né? Nem todo pensamento precisa ser um esforço de conhecer, né? A gente tem pensamentos inúteis, a gente tem, né, pelo menos 5 minutos de burrice por dia, né? Então, acho que é fundamental, né, que a gente pare também de obrigar o nosso pensamento, né? Matheus, Fala. desculpa interromper, mas é que eu lembrei muito e aí a gente nas nossas conversas às vezes lembra disso, do Manuel de Barros, que vai surgir em algum momento. Sim. Em que ele fala no livro das ignorâncias, né? Uhum. Que ele pega o termo ignorância e faz não, né? Que ele está sempre fazendo nos poemas dele. Uhum. E ele fala que é preciso desaprender 8 horas por dia. Sim. Então, desaprender também é algo importante. Sim, com certeza. Com desaprender certas coisas que tenham nos cristalizado numa posição rígida demais, né? Uhum. Ou talvez sintomática. Sim, exatamente. E acho que é muito importante nesse contexto. Você está falando de baixar defesas e tem muita coisa. Sim. Bom, continuando então, né, de alguma forma também, né, baixando essas defesas, a gente pode passar, né, para o processo de se abrir a escutar, né?
A partir do momento, inclusive, né, que a gente para de se colocar nessa posição do poder, né, de se interrogar, né, o que o outro pode nos dar, né, e o que a gente pode receber daquele outro, né, e se colocar numa posição de simplesmente escutar, né, e tentar de alguma maneira, né, ou não tentar, né, ajudar aquele outro naquela questão. Né. Se abrir a escutar, né, é também, muitas vezes, fazer silêncio. Né. A gente tem problema com silêncio. Né? Por exemplo, se eu deixasse, né, alguns minutos aqui, talvez, a apresentação em silêncio, né, algumas pessoas começariam a se incomodar de algum modo. Né? Porque o silêncio para nós é incômodo. Né? O silêncio para nós é incômodo em toda a construção que a gente faz, de alguma maneira. Né? Muitas vezes, então, né, eu gostaria de reforçar essa parte, né, muitas vezes, né, ouvir o outro, né, simplesmente emprestar o silêncio. Né? Principalmente numa sociedade, né, que gosta de falar, enfim, gosta de fazer barulho o tempo todo. Né? Enfim, a gente vive numa metrópole, né? A gente tem isso de forma bem clara. Justamente, né, que a gente possa, né, a partir dessa... Pode falar, Vitor. Acho que eu te interrompi. É porque teve um delay na minha fala, aí a nossa fala sobrepôs. Mas eu estava falando que eu lembrei da Sociedade do Espetáculo, né, que é um livro de um francês, que não era nem um acadêmico, era um cineasta e tudo, que é o Guy Debord, não sei como se fala, em que ele fala disso, ou seja, a sociedade do espetáculo é nada mais, nada menos que uma sociedade que fala de si o tempo todo. Né? Sim. E a gente vê isso em todos os lugares. A gente vai pegar um metrô e lá tem propagandas, discursos que a sociedade está o tempo todo fazendo sobre si mesmo, dizendo, olha o quanto nós somos bons, né? E aí tem a propaganda do banco, a propaganda da academia, a propaganda dos medicamentos, a propaganda dos alimentos. Então, tudo isso é esse discurso incessante que não pode parar. Sim. Porque, né, sofremos de uma falta de habilidade de convívio, né? Sim. Acho que é até um exercício que eu mesmo, né, que nós estamos fazendo aqui, porque eu, por exemplo, não socializo há muito tempo, né? Digo assim, com bastante pessoa me pondo à prova, né? A gente, né, até tem socialização em meio nos familiares, né? Como grande parte de vocês estão eclesiásticos, mas, né, a gente se lançar isso é uma tarefa difícil. E é isso. Sim. Eu acho que essa pontuação que você fez é muito interessante, né? Porque realmente, se a gente observa, né, se a gente para pensar, né, de alguma maneira, né, isso é até interessante, né, que é um termo da Hannah Arendt, né, mas que eu acho que revela muito para a gente, né? O parar para pensar, né? Para que a gente pense, né, é preciso que a gente faça uma pausa, né? E parece cada vez mais difícil, né, você fazer uma pausa, né, em um cotidiano tão corrido, né? Talvez isso tenha relação direta com o nosso tempo de pandemia, né? Porque nós estamos lançados, né, em uma dimensão, né, em que o tempo parece infinito, né, e parece curto também, né, mas não é aquele tempo em que a gente está correndo, né, entre o BRT, enfim, a faculdade, ou entre o mercado, né, e a academia, né, enfim, e por aí vai, né, essas várias conexões que a gente faz, né, entre um lugar e outro, né, mas é justamente o lugar do silêncio, né, é o lugar em que nós somos obrigados, né, a parar, né, e a parar até mesmo porque, estando na situação que a gente está, né, lançado na esfera privada, a gente não consegue também produzir, né, como a gente produziria em situações normais. Enfim, colocando essas questões. Então, esse processo de receber e sustentar também é fundamental. Né? Eu olhar para alguma coisa, né, que me urge, né, olhar para alguma coisa que seja fundamental, que esteja aparecendo, né, na minha cara, né, o tempo todo durante esse momento de pandemia, né, não moralizar isso, né, se abrir a escutar isso, né, receber isso e sustentar de algum modo. Né? Porque o que a gente faz geralmente quando a gente está com alguma angústia? Né? A gente busca ocultar essa angústia o tempo todo, né? A gente finge que essa angústia não existe. Né? A gente busca fazer alguma coisa, né, que nos ocupe a cabeça, né, e que nos preencha de alguma maneira, né, para que a gente não veja esse espaço do vazio, né, para que a gente não veja esse espaço do silêncio, né, o espaço da angústia. Então, sustentar essa angústia, né, receber ela, né, e poder, de alguma maneira, né, dialogar com isso, né, tentando entender o porquê ela apareceu ali, né, é fundamental. Acho também muito interessante, né, de que a gente consiga, de alguma maneira também, né, e eu vou falar um pouquinho disso depois, nos próximos slides, né, passar por um processo de catarse. Né, e o que eu quero dizer como catarse? Né, talvez, enfim, vulgarizando um pouco o conceito do Aristóteles, né, em que o Aristóteles fala, né, que na tragédia grega, né, que é um exemplo de arte, enfim, muito parecida com o teatro, né, que a gente usa hoje, que deu origem, né, ao teatro,
que a gente possa, de alguma forma, né, purificar os nossos sentimentos, né, a partir de uma dada experiência. Né? Isso é uma questão, né, que eu acho que pode ser muito interessante, muito útil, né, durante a pandemia. Né? O que eu quero dizer com isso, por exemplo? Né? Em um momento em que a angústia se torna muito intensa, né, e a partir do momento que a gente percebe que a gente não possa lidar com ela, né, que a gente possa ter um tipo de descarga dessa energia que a gente está passando. Né? E que essa descarga seja feita de tal maneira, né, em que a gente possa até mesmo ter quietude, né, e que a gente possa ter capacidade suficiente para escutar, né, esse desejo, enfim, esse afeto reprimido, né, essas questões que aparecem de alguma forma. Né. Até porque quando sangra demais, né, e quando dói demais, o que a gente quer fazer é colocar um curativo. Né. E às vezes realmente é necessário que a gente coloque o curativo para que depois a gente possa operar sobre isso de alguma maneira. Em último lugar, enfim, coloquei aqui a questão da busca, né? E busca de um aparato para que a gente possa lidar com isso, né? Estou sentindo dada angústia, né? Já não moralizei, né? Baixei essas defesas, me abri para escutar essa angústia, né? Recebi essa angústia e aceitei que eu tenho essa angústia, porque a gente tem isso, inclusive, também, né? A gente acha que a gente é tão bom, né? Que a gente não é capaz, né? De sofrer, né? Que a gente não é capaz de passar pelo sofrimento, né? Caramba, né? Eu sou muito bom, por que eu estou sofrendo? Né? Esse tipo de coisa, por exemplo, não ajuda em nada, né? A culpa e a vergonha, né, de alguma maneira, elas não ajudam em nada. Né? O que ajuda, de alguma forma, é a responsabilidade. Né? Enfim, você aceitar que aquilo está acontecendo, que aquilo faz parte do seu aparelho psíquico, né? E que aquilo, de alguma forma, né, vai se colocar ali até que você possa resolver de alguma maneira. Então, a busca de instrumentos para lidar com isso, né, e lidar com várias situações, né, exige cada instrumento diferente, né, cada aparato de instrumentos diferente, né, é fundamental. Vitor, você quer falar um pouquinho sobre a questão do Narciso aqui nesse ponto? Né? Eu lembro que você estava falando justamente dessa questão da sociedade, né? Que olha para si o tempo todo, né? E que ao mesmo tempo não olha. Né? Então, acho que pode ser interessante. Claro. Sim, sim. Eu acho que... Porque eu estava... Peraí, teve um problema técnico. Uhum. Enfim. A questão do narcisismo, né? E aí, eu estava outro dia pesquisando sobre se há uma afinidade de origem entre a palavra narciso, referente ao que a gente chamaria de narcisismo, né? Ou seja, amar a si mesmo, ter um amor por si próprio, muito ilustrado na história do Narciso, que de estar tanto apaixonado por si mesmo acaba, se eu não me engano, se afogando ou morrendo, uma Sim. coisa assim. Não sou um conhecedor muito profundo das mitologias gregas, mas acho que é isso. E a similaridade que há entre o narciso e a ideia de narcótico. Né? Narcótico que geralmente é droga, alguma coisa assim, mas que a gente pode pensar como algo que entorpece, como algo que causa um torpor e leva a um outro estado não sóbrio. Né? Então, aí eu pude ver que tem realmente uma afinidade etimológica, até perguntei para o Matheus, porque ele tem esse estudo do grego. E aí ele diz que tem realmente, se eu não me engano, né, narciso, e que essa flor é tóxica. E aí tanto que foi dado o nome ao personagem por isso, né, dele ter então ficado intoxicado consigo mesmo, ter ficado imerso e não pôde digitar, então tão fascinado por si mesmo que deixa do outro, que também pode ser caracterizado como uma prática de si. Né? A prática de si ela pode ser muitas coisas. Então tem até um momento em que o Foucault vai levantar a ideia de que Marco Aurélio, se não me engano, dizia que o cuidar de si envolve isso. Por exemplo, uma busca de conselhos com familiares, com amigos, uma troca de ideias, e que ele diz que quando você procura a ajuda de alguém, essa pessoa tem um dever de te ajudar. E eu achei isso muito bonito, porque é quase uma coisa, né, assim, jurídica, né, que ele coloca, quase um modelo jurídico acerca do cuidado de si. E é isso, acho que é basicamente isso que eu tenho a dizer e deixar essa inquietação com vocês da questão do entorpecimento e do narcisismo, muito interligados, né? Eu acho que é muito interessante também, né, a própria relação que o Freud tem, né, com aquilo que ele chama de narcisismo, né? Essa incapacidade, talvez, né, de
investir, né, no exterior, de alguma forma, né? Investir nas outras pessoas, né? Investir nos outros objetos que não os objetos internos, de alguma maneira, né? E justamente, né, acho que não à toa eu coloquei o poema do Heine, né? Talvez, né, justamente essa questão da criação, né, e da cura, de alguma forma, né, a cura a partir da criação, né, revele muito para a gente, né, do quanto também, né, saúde pode ter a ver com criar, né? Criar algo, criar novos objetos, criar novas relações, né, criar novas perspectivas, né? Enfim, queria colocar essas questões. Deixa eu ver se consigo passar. Passou o slide, não passou? Passou. Então, né, uma das questões que eu acho interessante a gente pensar, né, a partir disso de alguma forma, é também o mito da medusa, né? Quando encarar a si mesmo, né, é tão duro quanto encarar a medusa, por exemplo, né? A medusa é uma figura mitológica, né, justamente essa figura aqui que está no escudo, né, aqui no lado direito da tela, né? É uma figura mitológica que, quando você olhava, né, diretamente nos olhos dela, né, você virava pedra, né? E... Gente, vocês estão conseguindo ver a tela? A tela dos slides não, tá aparecendo a sua imagem aqui. Eu acho que alguém compartilhou a tela também, não? Era minha. Alguém tinha compartilhado a tela. Acho que sim. Colocar aqui, resolveu, né? Voltou já. Obrigado, Mauro. Né? E quando, voltando, né, a figura mitológica da Medusa, né, talvez a gente possa mobilizar, né, para que a gente possa pensar, né, nesse encarar a si mesmo diretamente, né? Como eu disse, né, eu acho que é o momento, né, que a gente escute esse silêncio, enfim, escute os desejos, né, escute as velhas relações que a gente traçou, né, durante toda a nossa vida, né? Isso inclui relações infantis, né, relações que tenham sido traçadas, até mesmo que a gente tenha tido instrumentos, enfim, consciência para lidar com isso de algum modo, né? Talvez, né, encarar a si mesmo diretamente, né, e o tempo todo, essas 24 horas por dia, né, possa ser, né, como encarar a própria medusa, né? Talvez se a gente tentar enfrentar os problemas, né, diretamente, né, olhando para eles, né, ou enfrentar os problemas, né, diretamente focando, né, as questões fundamentais, né, e aqui eu ressalto o caráter de problemas que não possam ser resolvidos naquele momento, né, talvez a gente não consiga resolvê-los, né? Talvez seja como a figura da medusa, por exemplo, né? A gente olha uma determinada questão nossa, né, uma questão psicológica, enfim, que impacta na nossa vida e nas nossas relações, né, e por não ter as habilidades, o instrumento naquela hora, né, para que a gente possa resolver, né, a gente vire pedra, né? A gente sofra mais do que a gente poderia, né? O que eu quero colocar com isso, né, é que, mais uma vez, né, a arte pode ser, né, uma forma de lidar com as nossas questões, né, mas a partir do vértice de ser outro, né? A arte pode nos colocar nesse lugar, né, de ser outro, de não ser mais a mim mesmo, né? Eu posso estar cansado de ser eu mesmo, né, uma parte do dia, né, e posso justamente ser outro a partir da arte, né? E talvez só a partir do ponto de vista da arte, né, a partir do momento que a gente possa ser outro, né, possa participar da ficção, né, que a gente consiga olhar para determinados problemas e pensar a partir deles, né? Então, acho que se coloca muito nas sessões de análise, de algum modo, né, mas que a gente pode pensar também fora, obviamente, né, do setting analítico, né? Em um momento, então, em que nós estamos na presença constante com nós mesmos, né? E quando a gente sabe que olhar para si mesmo, né, ou para algum problema específico, né, para alguma questão específica, para algum sofrimento específico, né, se torna insuportável, né, a arte pode ser o mediador desse olhar, né? Então, quando eu leio, por exemplo, né, Vitor, dá um exemplo de uma obra, né, literária que a gente possa pensar justamente essa figura, né? A gente pode pensar, né, talvez... Vitor, você está me ouvindo? Acho que travou a câmera. Mas a gente pode... Você está me ouvindo? Travou? Ai, meu Deus. Não, acho que voltou. Tô te ouvindo. Beleza. Voltou? Mas, então, tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Você consegue pensar imediatamente em alguma... Eu tô mexendo nas mãos. Ah, sim. Tá travando muito. Eu vou colocar então alguma obra, né, para que a gente possa pensar. Vitor, tira teu vídeo que eu acho que melhora se você ficar sem vídeo, só com áudio. Vou colocar então uma obra para que a gente possa pensar de alguma maneira, né? Quando eu leio, por exemplo, né, o Édipo Rei, né, que na verdade era uma peça, mas que a gente pode ver, né, o
o escrito da peça, né? A gente pode ter acesso a essa peça escrita hoje, né? Eu posso talvez pensar... Eu né, reiniciei o vídeo aqui, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. A gente está te ouvindo, sim. A gente possa pensar, né, as próprias questões que a gente desenvolveu, né, com os nossos pais, por exemplo, né, através dessa peça, né, do Édipo Rei, como o próprio Freud fez, né? O Freud, ele mostra de alguma maneira, né, que os artistas, né, na verdade, são aqueles que são a vanguarda, né, da descoberta do inconsciente, né, e não ele mesmo, né? Foram os poetas, enfim, foram os tragediógrafos, como o próprio Sófocles mesmo, né, e como uma série de outros artistas, né, que puderam revelar, né, essa presença do inconsciente, né, e a presença dessa esfera, né, da nossa mente, né, ou da nossa alma, caso alguns queiram, né, que nos esconde as coisas, né, que nos oculta, né, e que ao mesmo tempo também está tentando nos curar de alguma forma, né. Então a arte, né, ela pode ser essa mediadora do olhar, né, ela pode gerar para a gente questões, né, que não seriam geradas caso a gente tentasse apenas, enfim, ficasse degladiando contra nós mesmos, né? E ao mesmo tempo a arte também pode funcionar como essa figura da catarse, né? Quando algo dói demais, quando nós não temos instrumento suficiente para lidar com alguma coisa, né? A gente pode realmente realizar essa catarse através da arte, né? Purificar as nossas sensações, né? Purificar os nossos sentimentos, né? E ter pelo menos um curativo, né? Para que a gente possa seguir, né? Com a nossa vida, né? E com as nossas reflexões. Eu trouxe, então, um livro, né, alguns trechos do livro Palhaço e Psicanalista, do Christian Dunker, né, e do Cláudio Tebas. Né, eu estou lendo esse livro ainda, achei super interessante, enfim, recomendo muito. Né. Ele é um livro que ele tem uma pegada muito interessante, porque o livro foi escrito por um psicanalista, né, e por um palhaço profissional. Né. Então, acho que principalmente, né, nesse momento de pandemia, né, algo que a gente tem que virar o nosso olhar, né, a gente tem que mobilizar o nosso olhar, né, talvez também seja como rir de nós mesmos, né. Como nós podemos, né, estar em uma posição, né, em que a gente não se leve tanto a sério. Né? Caso a gente olhe o Freud, por exemplo, né, a gente vê, né, uma certa constância nessa figura que aparece, né, que é o super-eu. Né? E o quanto o nosso super-eu, né, gera sofrimento. Por que ele gera sofrimento? Né? O super-eu é justamente essa parte da nossa mente, né, essa instância da nossa mente, né, essa instância, né, do nosso aparelho psíquico, né, que contém dentro de si também os ideais. Né? Então, quem eu deveria ser? Né? Eu deveria ser um grande acadêmico, eu deveria ser um grande linguista, eu deveria ser... Né? É sempre esse âmbito do dever ser. Né? O superior, ele sempre nos coloca em outro âmbito que não o âmbito do presente. Né? Ele sempre traça, né, uma perspectiva frente ao futuro, né, e que muitas vezes a gente acaba sofrendo, né, por conta dessa perspectiva. Né? Então, se levar muito a sério, né, e se acreditar, né, como essa figura, né, que o superior traça, né, pode gerar um sofrimento constante, né, na nossa convivência, né, e pode ser uma dos venenos fundamentais, né, nessa nossa vivência, né, constante com nós mesmos em época de quarentena. Né. Qual o melhor antídoto para o super-eu, né, e o Freud, né, fala isso de alguma maneira, né, e o Dunker ressalta, né, é o riso. Né, rir de si mesmo, né, conseguir se colocar, né, em um lugar em que não se leve tanto a sério. Né. Às vezes isso é muito comum, que aconteça com os acadêmicos, por exemplo, né, a gente se leva a sério demais. Né. A gente acha que, enfim, né, se a gente não se levar a sério demais, talvez as coisas não andem, né, o pensamento não funcione, né, e as pessoas não nos admirem de alguma forma. Né? E justamente muitas vezes o que acontece é o contrário. Né? Quando a gente se leva a sério demais, né, a gente para o fluxo do pensamento, né, a gente começa a fugir, né, do pensamento da angústia, de alguma maneira. Isso se coloca também, de alguma forma, né, através dessa própria escuta do outro. Né? Poder baixar as defesas do super-eu, né, é poder escutar também esse lado, né, da imperfeição. Né? É poder escutar esse âmbito de nós, né, que não é um âmbito perfeito, né, que não é um âmbito idealizado. Né? Poder olhar para aquelas coisas que a gente olha e fala, caramba, né, eu tenho isso dentro de mim, isso é tão ruim, né? Mas é meu, né, faz parte de mim. Né? Faz parte de mim, enfim, como faz parte também os erros que a gente cometeu ao longo da vida, por exemplo. Né? E não à toa Hannah Arendt falando na figura do perdão, né? Como o perdão, e a gente pode pensar também no perdão de si, né? Modificando um pouco o conceito da Hannah Arendt, né? Como essa liberação do passado. Para que a gente possa justamente baixar, né, para que a gente possa justamente escutar o outro, né? É fundamental também baixar, né, essas expectativas de super-eu. Né?
Os analistas, por exemplo, né, se passarem o tempo todo pensando que deverão ser os melhores analistas do mundo, né, ou enfim, deverão ser o melhor analista possível para aquele paciente, né, nunca vão conseguir escutar o paciente. Né? Nunca vão conseguir escutar aquilo que o paciente quer colocar. Mas simplesmente vão ficar o tempo todo pensando, né, de como eles podem, né, gerar para o paciente, né, uma grande iluminação ou outra coisa. Né? O que bloqueia justamente, né, a própria questão da atenção flutuante, por exemplo. Né? É fundamental, né, que para que a gente possa dizer algo de fundamental para o outro, né, que aquele outro nos revela, né, a gente possa manter uma atenção flutuante. Né? E manter uma atenção flutuante é justamente sair desse espaço do poder, né, dessa ânsia, né, de querer dizer algo que é fundamental o tempo todo, né, essa questão de ter que sempre dizer pérolas, né, ter que sempre entregar pérolas aos outros. Né? Às vezes entregar gravetos, né, pode ser super interessante para o outro. Uma coisa, então, que é fundamental, né, que se coloca a partir do momento que a gente baixa o nosso próprio super-eu, né, é que escutar o outro, essa é uma frase do Dunker, né, é renunciar à telepatia. Né? Muitas vezes, quando a gente se leva a sério demais, né, a gente não consegue nem mesmo escutar aquilo que a gente disse a outra pessoa. Né? E a gente fala, não, eu não disse isso. Né? Mas a questão é que pouco importa, né, o que você disse. Né? A questão, né, é que quando nós vivemos, né, relações, né, de diálogo, né, a gente vive relações em que o outro recebe a mensagem de uma maneira diferente de qual a gente recebeu, né, da qual a gente pretendeu emitir. Né? E que justamente o que importa para o outro não foi o que a gente pensou em dizer, né? O outro não lê a nossa mente, né? Foi aquilo que foi dito, né? E como o outro recebeu essa questão, né? A partir das próprias impressões, enfim, a partir do próprio contexto, a partir das próprias experiências de vida. Né? Então, escutar o outro também é renunciar a essa posição de poder, né? A dizer, não, naquela conversa eu disse isso, né? Para poder manter uma certa imagem, né? Eu não poderia ter dito isso, né? Porque eu sou muito bom para dizer isso. Né? O super-eu, ele é aquele que, de alguma maneira, né, nos incomoda desse modo, né? E muitas vezes nos bloqueia esse acesso, né? Algo que é fundamental na nossa vida. Uma outra questão que eu queria colocar, né, um trecho que o Dunker coloca, né, nesse livro, né, o Dunker e o Tebas, o primeiro passo para se escutar é se despossuir de seus personagens, de suas prerrogativas, de seus direitos, de sua língua, de seu círculo neurótico particular. Né? Muitas vezes a gente cria esse personagem, né? O grande acadêmico, enfim, o grande amante, né? O grande X, o grande Y. Né? A gente precisa ser o grande o tempo todo. Né? E o que acho que esse trecho chama atenção, né? É de que a gente olhe para esses personagens que a gente cria, né? E veja como eles são personagens. Né? Como eles fazem parte da nossa vida, mas há outras faces para que a gente possa vestir, né? Há outras fantasias que a gente possa habitar. Né? E por que, por exemplo, a gente não pode vestir, né, ao mesmo tempo, né, uma fantasia de palhaço e uma fantasia de acadêmico? Né? Por que os filósofos não podem rir de si mesmos? Né? Então, enfim, algumas questões que a gente pode desenvolver juntos. Né? Algo que eu acho fundamental, né, que a gente possa refletir de alguma forma como mantra para a gente, né, é ser o que se pode ser, né, fazer o que se pode fazer. Eu lembro de um comentário que um amigo trouxe para mim, né, de uma entrevista do Deleuze, né, em que perguntaram a ele alguma questão específica, né, e ele disse, olha, eu faço o que eu posso. Né, e acho que isso, de alguma maneira, né, pode ser, né, algo fundamental para que a gente possa lidar melhor com nós mesmos. Né, se ausentar dessa esfera da perfeição, né, se ausentar dessa esfera, né, da criança amada, né, se ausentar dessa esfera de que nós precisamos ser perfeitos o tempo todo para que nós possamos, né, ser admirados e possamos ter algum tipo de admiração, né, e de afeto, né, em relação ao outro. Então, né, um dos convites que eles fazem, né, nesse livro, né, é abraçar essas próprias imperfeições, né, e se potencializar com elas de alguma maneira. Né. Abraçar também as imperfeições da própria realidade. Né. A gente, às vezes, projeta determinado formato sobre a realidade, né, como eu já disse anteriormente. Né. Às vezes a gente projeta, por exemplo, né, eu queria que tal questão funcionasse dessa maneira na minha apresentação. Né. E não funciona, porque a realidade é dessa maneira. Né. A gente planeja algo, né, e a realidade sempre parece fugir desse planejado. Matheus, fala. Eu voltei aqui, eu tive uma queda aqui de Wi-Fi, mas já retornei. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Então, eu gostaria, que você tinha falado para falar de uma obra literária, e agora você comentou a questão das fantasias de cada um. Uhum. E um livro que eu acho muito importante, eu já até tinha comentado com você, é o livro do Herman Melville, né? Uhum. Que é Moby Dick. Sim. Que a gente tem enfim, é um livro que tem um certo conhecimento geral, como um livro quase infantil, de uma aventura, né? Que a gente conhece, então, a obsessão de um capitão por uma baleia. Então, ele
nas suas cachalotes, uma bala imensa, que ele busca então para matá-la, com o objetivo de matá-la, porque ela arrancou sua perna em um certo evento de caça. E é um livro que começa, eu acho que com essa inquietação. O livro começa, o primeiro capítulo se chama Miragens. E nas miragens, o protagonista, né, que se denomina de Ismael, né, começa a falar que está, então, querendo ir para o mar, e que quer ir para o mar justamente porque está muito inconformado, está muito para fugir da melancolia, e para fugir, então, da vida na cidade, que ele vê como muito errante, né, muito, enfim, sem sentido em várias vezes. Ele até fala, ele usa figuras fortes, né? Ele diz que ele olha para os lados e vê, ele olha por todos os lados, ele olha para o mirante, né? Que as pessoas estão olhando para o mar, acho que é de Manhattan, e elas estão olhando para o mar, e ele observa pessoas que geralmente estão pregadas em cadeiras, em assentos, nas suas escrivaninhas, nas fábricas, né? E ele então quer ir para o mar, porque ele quer, digamos assim, fugir dessa prisão, e ao mesmo tempo ele denuncia que aquelas pessoas que estão ali, que olham para o mar, cultivam fantasias oceânicas, né? E essas fantasias oceânicas que alimentam a relação das pessoas com o mar. E o que alimenta ele é basicamente, ele usa o mar como essa figura metafórica, né? As pessoas olham para ali para projetar as suas fantasias, do que quer que seja, né? Mais nesse sentido. E é um livro incrível, é um livro que assim, mudou a minha vida. É um livro que eu posso dizer que é o meu livro preferido, que eu levaria, fazendo uma metáfora com alguma coisa que alguém disse, que iria para uma ilha deserta e levaria um livro, eu levaria esse. E é muito importante, né? Não, é super interessante, né? Eu acho que, de alguma forma, né, esse é um bom exemplo daquilo que talvez a gente esteja pensando aqui de alguma maneira, né? De que nós temos que encarar nossas questões, né? Talvez a época de pandemia, né, seja um bom momento para que a gente possa justamente, né, acertar as contas com o inconsciente, né, com os desejos inconscientes, né, com as coisas que brotam, né, dessa nossa parte do nosso aparelho psíquico, né, mas que isso não necessariamente precisa, né, ou consegue ser feito, né, frente a frente o tempo todo, né? Às vezes a própria ficção, né, ilumina áreas em que a gente nunca poderia ter iluminado sozinhos, né? E acho que faz parte justamente dessa técnica, né, que eu vou abordar no final junto contigo. Passando então, né, e Vitor, se você tiver algum comentário sobre isso, enfim, achei um trecho super interessante, né, do Dunker e do Tebas nesse livro. Inclusive, gente, tem também algumas lives, né, que o Dunker fez junto com o Cláudio Tebas, né? Se vocês procurarem no YouTube, né, o Psicanalista e o Palhaço, né, tem uma outra live que ele fez, né, Decifra-me ou Devoro-te, né? Tem uma série de lives que eles fizeram sobre esse livro, né, e é um livro super interessante, eu recomendo muito, né? Mas caso você tenha algum comentário sobre essa questão, enfim, achei muito, muito interessante esse trecho, né? Patologias clínicas, como a depressão, em que ficamos presos ao juízo crítico passado, a ansiedade, na qual o futuro das cartas, com sua impiedosa incerteza, assim como o pânico da angústia circular em presente eterno, estão ligados à dificuldade de escutar a si mesmo e, consequentemente, o outro, né? Há uma certa dificuldade, né, de enfrentar questões passadas, né, e há uma certa questão muito difícil da gente lidar com as questões futuras, né? A ansiedade brota do futuro e parece que a depressão brota de questões passadas, né? Isso, de alguma forma, nesse trecho, eu acho que deixa a gente atento, né, para um pouco desse adoecimento, né, que pode surgir, né, quando a gente fica preso, né, entre o passado, né, e o futuro, de alguma maneira, né? Quando tem algo preso aí, né, quando tem algo que bloqueia o caminho, né, para que o presente possa fluir, né, de alguma maneira. Você quer fazer alguma pontuação? Eu acho que então, eu acho que eu não sei se pelo tempo, eu não sei qual era o planejamento dessa conversa. Eu acho que a gente poderia talvez abrir nesse momento para uma espécie de, se as pessoas quiserem levantar questões, fazer comentários, relatos, enfim, relacionados à pandemia, o que quer que seja, estamos aqui para isso, né? Sim. Se alguém quiser falar alguma coisa. Vou aproveitar, enfim, para ler, né, só mais esse parágrafo do slide, né? Enfim, como eu falei, enfim, é um diálogo, né, uma conversa. A gente não precisa necessariamente chegar até o final, né, dos slides. Eu acho que não é necessário, né? E eu acho que o momento é muito mais de escuta do que de fala, de alguma maneira, né?
Sim, sim. Mas, lendo nessa parte, de alguma maneira, eu acho que é muito interessante, né? A lógica do encontro está condicionada pela nossa capacidade de acolher o contingente, né? O imprevisto, que manca diante de nossas ideias e programações, né? Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui agora, né? Sim. Gente, vocês querem comentar alguma coisa? Vocês querem, né, se colocar alguma questão enquanto a gente desenvolve a apresentação? Acho que a gente pode continuar então, né? Enfim, até o final, se alguém quiser interromper, se alguém quiser colocar, né, questões e outras coisas, enfim, comentários, né? A gente pode, enfim, para a apresentação e desenvolve esse diálogo. Como eu disse, né, junto com o Vitor, a gente está tentando traçar mais um diálogo aqui do que necessariamente uma apresentação, né? Focando então, né, em algumas potências, né, que a gente possa ter nesse momento, né? Já falei muito da questão da arte aqui de alguma maneira, né? É que há algumas formas de arte que a gente pode chamar muita atenção, né, que a gente possa mobilizar, né, nesse momento, né, de pandemia, né? A escrita e a leitura, né, são duas formas de arte, né, que se complementam, né? A música, né? Quantas de músicas vocês ouvem por dia? Vocês já pararam para notar isso, né? Como vocês se sentem quando vocês escutam música, né? Vocês separam uma parte do dia de vocês, né, para escutar música, né? A própria dança mesmo, né? Enfim, uma dança solitária, uma dança com as pessoas que estiverem em casa, né? Uma possibilidade de mover o corpo, né? E mobilizar outras energias, né? Outras energias e outros discursos, né? Que não sejam, por exemplo, só o discurso intelectual, né? A pintura, né? Os jogos, né? Aqui a gente pode pensar desde os jogos, enfim, de linguagem, né? Como não no sentido de Wittgenstein, né? Mas enfim, em jogos que a gente possa traçar por meio da linguagem, né? Rodadas, né? De contar piada, né? Entre outras coisas, né? Até jogos de tabuleiro, né? São coisas que a gente pode mobilizar, né? Para estar presente na relação consigo, né? Estar presente na relação com os outros, né? Estar presente na relação consigo, né? Estar nessa dimensão de solitude, né? Quando for necessário, né? De estar somente comigo mesmo, né? E de estar com os outros quando for possível, né? Quando se queira, enfim, quando se traça essa aproximação, né? A jardinagem pode ser um exemplo disso, né? Também, né? De momento em que a gente possa mobilizar outras energias, né? Que não as energias que a gente usa normalmente na nossa realidade, né? E a combinação, né? Misturar essas coisas, né? Por que não escrever um artigo enquanto a gente ouve, sei lá, funk, por exemplo, né? Por que não escrever, né, uma poesia enquanto a gente ouve hip hop, né? Por que não escrever, né, enfim, uma crônica, né, enquanto a gente joga um jogo de tabuleiro com alguém, né? E por aí vai, né? Acho que a gente tentar essas combinações de arte, né, e tentar essas combinações de possibilidades, né, pode dar caminhos para a gente, né, que a gente não teria em momentos normais. Aqui eu coloquei, né, justamente uma arte do Basquiat aqui do lado, né, Flash em Nápoles, né? O Basquiat, né, era muito comum que o Basquiat pintasse, né, enquanto ele via televisão, né, e ele ouvia música, né? Então, aparece também muito nas obras, né, de arte dele figuras, né, de HQs, enfim, figuras de desenhos animados, como, por exemplo, o próprio Flash. Uma outra questão que a gente pode pensar, né, que pode nos ajudar de alguma forma nesse momento, né, é a meditação, né? Por que a meditação, né? Porque a meditação, de alguma forma, né, nos ajuda a trazer para o momento presente, né? Muitas vezes, como eu falei, né, por esses nós, né, que ficaram mal atados, ou enfim, nós que ainda são muito velhos, né, do passado, né, a gente tem uma dificuldade imensa de se colocar no lugar, no momento presente, né? E falar o que eu posso fazer agora, né? Não é o que eu fiz no meu passado, enfim, o que aconteceu no passado de alguma forma, né? Mas o que eu posso fazer agora, né? Em relação ao passado, a gente tem sempre a possibilidade de perdão, né? Em relação ao futuro, sempre a possibilidade da promessa, né? Como já diria Hannah Arendt. Mas nesse momento, né, parece também que é necessário que a gente esteja focado no presente, né? O que está aparecendo, né? O que está à vista, né? Aproveitando essa etimologia do latim, né? Da palavra presente, né? O que está à vista, né? O que nós assistimos nesse momento, né? O que passa pelo nosso aparelho psíquico, né? Olhar esses pensamentos se formam, né? E justamente poder alguém colocou o screen sharing de novo. Bom, vou colocar aqui os slides.
justamente olhar para esse momento presente, né, e pensar, né, não o que eu deveria ter feito, né, o que eu poderia fazer, né, no futuro, mas simplesmente, né, o que eu posso fazer agora, né? Quais tipos de questões surgem na minha mente agora, né? Quais tipos de possibilidades, né, que eu posso fazer hoje, né? Essa questão do presente, né, embora o presente muitas vezes seja demolidor, né, em determinados momentos da vida, né, talvez, né, em algumas situações específicas, a gente possa olhar para esse presente, né, e deixar que ele não seja invadido por outros momentos, né? Como a gente estava falando nessa questão da depressão e da ansiedade, né, da invasão de um certo não ser, né? Aquilo que é passado, né, já passou, já não é mais, né? Aquilo que é futuro ainda vai vir a ser de alguma maneira, né? Então, se nós ficamos focados, né, no nosso passado, no nosso futuro, né, a gente está sempre tendo uma invasão daquilo que não é ainda no nosso presente, né? E para de aproveitar aquilo que é, né? Aquilo que está colocado, né? Aquilo que se coloca agora, né? O passado, então, né, pode justamente invadir o presente. Coloco, então, né, uma certa questão que pode aparecer para a gente, né, nesse momento de pandemia, e que aparece também, né, em muitos momentos de análise, por exemplo, né, e que fora da análise também se repete de alguma forma, a gente simplesmente não olha para isso, né, que é a compulsão à repetição, de alguma forma, né. Nós somos, né, se nós olharmos com cuidado essas questões que aparecem, né, a gente vê que nós podemos repetir comportamentos, atos e falas, né, durante todo o nosso percurso da nossa vida, né, e que essa repetição, de alguma maneira, embora a gente nunca repita, né, igualmente, né, sempre tem algo adicionado a essa repetição e a esses eventos, né, essa repetição ela pode nos desgastar, né? A partir do momento que a gente não lida com essas questões, né, a gente entra no ciclo de repetição, né, em que pode, de alguma maneira, produzir sofrimento, né? Então, coloco um pequeno trecho, né, de A Hora da Estrela, né, da Clarice Lispector, né, em que um eu lírico masculino fala, né, quanto a mim, autor de uma vida, me dou mal com a repetição. A rotina me afasta de minhas possíveis novidades, né? Isso é interessante, né? O quanto nós estamos deixando, né, essa rotina, né, nos castrar de alguma maneira com as possibilidades, né? O quanto as possibilidades não estão sendo colocadas nessa rotina, né? O que a gente pode fazer de novo, né, para que a gente possa mobilizar, né, esse campo do autoconhecimento de alguma forma, né, e do autocuidado, né? O que a gente pode mobilizar para que a gente possa nos escutar melhor, né? Porque, inclusive, né, a escuta é uma arte, né? E aprender essa arte, né, tem todo um caminho. Obviamente, né, gostaria de colocar uma outra nota aqui, né, já que a gente está tratando sobre notas, né, sobre o cuidado de si nesse momento de pandemia, né, alguns reconhecimentos de impossibilidades, né. O primeiro delas, né, é que de fato estamos em pandemia, né, isso é um fato, né, nossa vida, nossa esfera pública está ausente, né, de alguma maneira nos resta, né, essa esfera privada, né, como o Vitor falou, né, a questão dos estoicos e da filosofia helenista, né. Algumas questões podem se colocar para a gente, né, e vale muito a pena a leitura, né, desses pensadores nesse momento, né. Há também um certo desafio, uma onipotência infantil, né, que resta nesse âmbito do nosso inconsciente, né. A gente fica imaginando, né, que isso não é possível, né, que não é possível que a gente seja tão frágil, né, a ponto de ter que encarar a morte de frente, né, ou de ter que encarar, né, essa impossibilidade de sair de casa, né. E uma questão possível, né, saber receber justamente esse caráter infantil do próprio inconsciente, né? Saber receber, né, saber receber. E por isso eu disse essa questão, né, de ouvir, né, sem esse âmbito da moralidade, né, de ouvir sem esses filtros, né, que geralmente a gente coloca em situações normais, né? De saber receber, né, pensamentos, saber receber associações, saber receber atos, saber receber comportamentos que são de caráter infantil, né, que brotam no inconsciente, mas que a gente repete geralmente na nossa vida, né, sem notar de alguma forma, né. A gente pode pensar, né, em um caráter positivo também dessa infantilidade, né, que nos resta, né, de alguma maneira, e pensar, né, em possibilidades que possam gerar, né, esse debate, né, com a nossa própria infantilidade, né. O Manuel de Barros, por exemplo, né, é um bom paradigma da infância adulta, né. Ele soube lidar, né, com a poesia, né, como um âmbito para reviver essa infância, né. E reviver pode ser uma possibilidade, né, de lidar com essa repetição, né, de lidar com essas estruturas e esses nós, né, que de alguma forma não nos permitem, né, que a gente viva o presente, né, não nos permitem que a gente continue nossa caminhada de alguma forma, né. E uma característica fundamental, né, que a gente pode pensar, né, das crianças, e que o Manuel de Barros traz de uma forma muito brilhante na poesia dele, né, é a atenção a essas coisas desimportantes, né, a atenção a essas insignificâncias, né. Uma outra questão que eu queria colocar também, né, de determinada
de determinado modo, né, é ter atenção também àquelas coisas que não dependem da gente, né, daquelas coisas que estão exteriores a gente, né. Por exemplo, né, os próprios distúrbios de humor, né, que ocorrem no outono e no inverno. Né. O inverno está chegando de algum modo, né, a estação do inverno, né, e a gente tende, né, a não estar solar, né, como na época do verão. Né. Isso acontece. Né? Mas tal como acontece com as plantas de alguma maneira, né? Aqui eu coloquei essa imagem, né, de uma árvore em duas estações diferentes do ano, né? Tal como acontece com as plantas, né, a gente pode pensar de que a gente poderá florir, né, ou estar até mesmo em estado bom, né, mesmo que a gente esteja passando por um momento ruim. Né? Em momentos ruins, a gente sempre pode aproveitar algo disso. Né? E quando não pode aproveitar, também passar esse momento ruim, porque faz parte da vida. Gostaria, então, de ler uma poesia do Manuel de Barros, né, que eu acho que traz muito essa questão do caráter infantil, né, e de uma certa perversão que a gente pode ter da linguagem, de alguma maneira. Né? E uma perversão da linguagem também é uma perversão de algum âmbito da vida, né, que é o âmbito racional. Né? Nós vivemos o tempo todo, né, preocupados com o logos, né, se a gente pensa na figura do logos, né, e pensar, né, essa tradução do logos, né, que é justamente uma palavra grega, né, como discurso, principalmente como razão, né, saber acolher, né, saber perverter o logos para que a gente possa justamente acolher o irracional, né? Acolher aquilo que não se coloca na ordem do dia, né? Não se coloca no âmbito de uma fala, não se coloca no âmbito de uma declaração. Né? Geralmente a gente não confessa nossas infâmias, né? Como diz o Fernando Pessoa, né? Naquele poema famoso, Poema em Linha Reta. Né? Então, lendo rapidamente com vocês, né, o poema, no descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz, eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos. O verbo tem pegar delírio. Né? Talvez, né, a gente possa pensar, né, nessa oferta do Manuel de Barros, né, que ele faz através desse poema para nós, né, com a possibilidade também da gente delirar, né, em momentos de pandemia. Né? E se a gente pensar no delírio, né, na etimologia do delírio, né, que é uma palavra grega, né, delírio é justamente, né, essa saída de uma linha traçada, né, essa saída de uma determinada linha que a gente teria colocado no chão, por exemplo, né, no âmbito agrícola. Né? Sair, né, desse caminho, né, sair de um determinado caminho reto, sair de um determinado método, sair daquilo que é planejado, né, pode gerar para a gente a salvação. Né? É isso que se coloca, né, por exemplo, na própria frase que eu mostrei para vocês, né, do Hölderlin, né, de que é justamente naquele lugar, né, em que há o perigo, né, que há também a salvação. Geralmente a gente luta, né, contra a irracionalidade, a gente luta contra os nossos desejos, a gente luta contra aquilo dentro de nós, né, que não parece fazer sentido, né, mas é justamente isso, né, que pode gerar para a gente potência. Né? É esse encontro com a gente, né, essa aceitação de si, né, essa escuta de si, né, que pode gerar para a gente, né, tanto uma vida melhor para nós, né, quanto uma vida melhor para os outros, né, que nos vivem, que vivem à nossa volta. Uma questão interessante para a gente pensar, então, né, o que nos faz florescer? Né? O que gera para a gente, né, potência? Né? O que nos faz nos sentir felizes? Né? O que é aquilo que nos faz sentir que a vida nunca deveria ter fim? Né? Que aquele momento deveria durar para sempre? Né? Isso cada um vai responder de sua maneira. Né? Isso vai depender de uma série, enfim, de encontros, né, que já teve ao longo da vida, de configurações de nós que traçaram ao longo da vida. Né? E que se coloca diferente para cada pessoa. Né? Mas justamente é uma questão que nós temos que nos colocar, né? Nos colocar em um momento em que, por estar convivendo com nós mesmos, nós temos que lidar com as nossas questões. Né? E lidar com essas questões também produz sofrimento. Né? Precisamos, então, né, frente ao inconsciente, né, e essas questões que brotam, né, ser astutos. Né? Se a gente pensa, né, no astuto, e também numa certa atribuição grega, né, da palavra astuto, né? Astuto é quem dá muitas voltas. Né? E justamente a gente só consegue dar, a gente só dá muitas voltas, né? A gente só consegue dar muitas voltas quando a gente está disposto a isso, né? Quando a gente se coloca em movimento. Né? Aquele que dá muitas voltas pelo inconsciente, né, e pelas suas questões, vai se tornando astuto. Então é nessa caminhada que a gente vai aprendendo a lidar com as nossas questões, né? Nessa caminhada que a gente vai aprendendo, né, a ter instrumentos, né, para lidar com as nossas questões. Né? E é somente se lançando nessa caminhada de descoberta de si, né, de escuta de si, de cuidado de si, né, que cada vez mais a gente vai poder exercer isso. Né? Ouvindo melhor a mim mesmo, eu posso ouvir melhor os outros. Né? Isso faz parte fundamental da caminhada.
Né? Se modificar, né, também, né, se modificar é algo fundamental, é também ter instrumentos, mais instrumentos. Né? É aí que pega também a questão do ideal do eu. Né? Quando a gente traça um determinado ideal, né, de quem nós deveríamos ser, né, a gente esquece que às vezes a gente precisa modificar quem nós somos, né, para que a gente possa ter instrumentos para lidar com as questões. Eu faço então um ponto aqui, né, que nós precisamos de alguma forma aprender a ser tanto enfermeiros de nós, né, quanto médicos de nós e quanto remédios de nós. Né? Aqui se coloca, eu coloquei justamente uma figura, né, de uma operação que teve de um médico, né, se eu não me engano, esse médico ele estava numa estação, né, da Antártida, né, e ele teve uma apendicite. Né? Ele mesmo abriu, né, não havia nenhum médico naquela estação, né? Ele mesmo abriu a barriga, né, e fez a própria operação. Né? Talvez isso aqui seja a figura fundamental, né, do lidar consigo. Né? E aí algumas questões se colocam. Né? A primeira delas é saber identificar quais são as minhas feridas. Né? E eu só posso identificar quais são as minhas feridas a partir do momento, né, em que eu reconheço a minha imperfeição, né, em que eu ouço as minhas questões, né, em que eu posso, né, admitir que eu não tenho essa perfeição toda. Né? A partir disso, né, pensar quais são os remédios para elas, né, para essas questões, para esse sofrimento. Né? Pensar também o que funciona durante um tempo. Né? O que pode funcionar como curativo, né? Não como uma operação. Né? A gente não pode definitivamente fechar aquela questão, né? Ela ainda está em aberto, mas a gente pode gerar um curativo ali para que a gente não sangre o tempo todo. Né? O que nos cura definitivamente? Né? Também é uma questão que pode se colocar a partir dessa caminhada. Né? Agora, né, de forma mais definitiva, como eu posso agora operar essa dor? Né? Identificar a fonte dessa questão, né? E, enfim, a gente pode explorar mais a questão da fonte, talvez, nas perguntas. Né? Como eu posso operar definitivamente essa dor? Né? Como eu posso tentar? Né? Porque a gente nunca pode ter certeza de que aquela questão vai ser completamente fechada quando a gente se lança nesse movimento. Né? Então, isso parece sempre, né, envolver uma certa techné, né? E aqui traduzindo a palavra grega, né, como técnica, né, como uma arte, né? Mais uma percepção de si. Né? Eu tenho que ter uma técnica, essa técnica, novamente, né, eu consigo, né, a partir do momento que eu caminho, né, em que eu saio, inclusive em alguns momentos eu saio desse caminho, né, mais uma percepção de si. Né, escutar a si mesmo, escutar as questões, deixar que essas questões brotem no âmbito da consciência, né, e receber isso. Né, sustentar a angústia, sustentar os afetos que surgem com essas associações. Aqui eu lembrei, né, de uma frase que o Temer tinha dito, se não me engano, em 2016, né, não pense em crise, trabalhe, né, e que acho que é uma péssima frase, que, enfim, é uma frase terrível para se indicar em qualquer âmbito, né, mas eu gostaria que a gente pensasse ela em âmbito psíquico. Né. Muitas vezes as pessoas pensam, né, que podem fugir, né, de si mesmas trabalhando. Né. Acho que isso é a pior possibilidade que a gente pode ter. Né. É uma tentativa de sufocar o sofrimento e ela não ajuda. Né. Ela não nos ajuda de alguma forma, né, a lidar com ele. As questões, novamente, né, elas voltam ao âmbito da consciência, né, tentando ter algum tipo de descarga. Né? E aqui eu estou me baseando, obviamente, no sistema psíquico do Freud, né, na formulação dele de economia psíquica, se vocês quiserem explorar um pouquinho mais nas questões. Né? É fundamental, então, né, frente a essas crises, né, que possam aparecer, né, que a gente pense mesmo, né, que a gente pare para pensar, né, como diria Hannah Arendt, né, que a gente possa receber o nosso sofrimento, né, e não ignorá-lo ou tentar fugir dele em outro âmbito. Né. Quando eu disse, né, da questão da arte, né, eu estou pensando na arte como uma possibilidade de lidar com esse sofrimento por outra maneira, né, ou talvez não dar um descanso temporário desse sofrimento. Aqui eu coloquei a figura também, né, do coelho da Alice, né, que diz que está atrasado o tempo todo. Né. Só se diz que está atrasado o tempo todo, né, quando a gente traça uma determinada meta, né, e que essa meta geralmente é impossível. Tá? Isso eu acho que pode ser material, né, para a gente pensar justamente, né, do quanto os nossos ideais nos geram sofrimento. O que acho que é fundamental nesse momento, né, que pode nos ajudar muito, né, é a habilidade da ficção. Né, e pensar a ficção a partir da etimologia latina mesmo da palavra. Né? A ficção como construção. Né? Por que não construir novos personagens para si? Né? Sair desse âmbito de o grande acadêmico, né? O grande marido, a grande esposa, né? O grande amante, né? E por aí vai. Né? Por que não ser, né, a figura do palhaço? Por que não ser um pintor? Né? Por que não ser um artista? Né? Por que não ser um cronista? Né? Por que não se arriscar, né, escrevendo poemas? Né? Por que não se arriscar pescando? Não sei. Né? Por que não se arriscar pintando? Né? Essa é uma outra possibilidade, né, que a gente pode pensar. Essa habilidade de construir, de habitar outros mundos se coloca em jogo nesse momento. Né? E essa habilidade de se colocar em outro lugar, né, que não o lugar de eu mesmo, né, é uma habilidade fundamental para que a gente possa se sentir bem nesse momento. Né, para que a gente possa, enfim, ter esse tipo de diálogo com nós mesmos.
Algumas sugestões, então, né, que eu deixo para vocês, né? A primeira delas é aprender a fazer rir, né? A gente aprender a fazer os outros rirem, né? E a nós mesmos, de alguma maneira, né? Às vezes a gente está em um dia péssimo, né? E de alguma maneira a gente ouve uma piada, né? A gente ouve algo engraçado, né? Aquilo muda definitivamente o nosso dia, né? A segunda delas é uma questão insignificante, mas eu acho que tem muita importância na insignificância, né? Como diria o Manuel de Barros, né? Descobrir quantas ondas batem na areia por dia. Vocês já pensaram nisso? Talvez seja uma questão interessante, né? Como o Vitor colocou, né, que também que o Manuel de Barros coloca, né, aprender a desaprender, né? Aprender a desaprender 8 horas por dia, né? A gente aprende a aprender demais, né? Talvez seja necessário a gente aprender a desaprender. Outra delas, né, até onde vão as formigas, né? Que a gente possa justamente seguir as formigas, né, e o traço que elas fazem ao longo da nossa casa, né? Ver até onde isso dá, né? Quantos degraus tem a escada mais próxima, né? Eu lembro do Sherlock Holmes perguntando isso ao Watson, né, durante um dos contos, né, se ele alguma vez já havia percebido, né, quantos degraus tinham em uma determinada escada, né? Vocês já perceberam quantos degraus tem na casa de vocês, né? Aprender também a não se levar a sério demais, né? Saber reduzir essas expectativas do super-eu, né? Saber reduzir essa posição, né, de exigência constante consigo mesmo, né? Aprender a dar cambalhotas, né, também é uma possibilidade interessante, né? Aprender aquilo que aquece a nossa alma, né? Desde de um bom café, né? Desde um bom chocolate, né? Até um bom poema, né? Até um determinado tipo de afeto com alguma pessoa, né? E por aí vai, né? Aprender a ser outro, né? Aprender a se colocar em outro lugar, né? Que não seja só ser eu mesmo, né? Reviver, né? Outras possibilidades de ser outros, né? Através da ficção, por exemplo, né? Que eu mesmo posso ser Édipo, né? Durante a minha leitura, né, de Édipo Rei, né? O Édipo Tirano, uma tradução melhor do grego, né? Que eu posso ser eu mesmo quando eu leio Sherlock Holmes, né? Que eu posso ser outra pessoa quando eu leio Sherlock Holmes, né? E que eu me coloque no lugar do Sherlock, tentando desvendar, né, um mistério. Aprender fundamentalmente, né, a ser e como ser vulnerável, né? Isso também é uma questão fundamental, né? Aprender a reservar um tempo para admirar as plantas, né? Aprender a ter tempo para contar as estrelas, né? Qual foi a última vez que vocês contaram as estrelas? Aqui, então, tem alguns lugares para recorrer, né, em caso de crise, enfim, em caso de questões que possam surgir nesses momentos, né, em caso que seja intolerável lidar consigo mesmo, né? A Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, né, a Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, o Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, a FEBRAPSI, né, o SPA na PUC-Rio, né? Vocês conseguem encontrar o contato tanto por sites, enfim, quanto pelo Instagram, quanto por outras plataformas. Alguma sugestão de textos e vídeos, né? A SBPRJ tem publicado por meio desse perfil do Instagram, né? underline RJ, SBPRJ, underline RJ, alguns textos muito interessantes sobre o momento de pandemia, né? Achei um perfil muito interessante essa semana também, né? Cartas da Pandemia. Alguns canais no YouTube, né? A Casa do Saber, né? Recomendo principalmente a Maria Homem, o Christian Dunker, né? O Luiz Hans, né? Que são pessoas que estão trabalhando, né, um pouco essa questão do cuidado de si, né? O canal do Christian Dunker, né? O canal do TED, né? Que tem uma série de palestras, enfim, e recomendo especificamente essa do Julian Treasure, né? Que são 5 maneiras de escutar melhor, né? A Maria Rita Kell, né? O Ciclo Mutações, em que ela falou, enfim, a palestra que ela deu no Ciclo Mutações foi muito bom, né? O Café Filosófico na CPFL, né? Também pelo YouTube. E aqui vai uma breve bibliografia. Bom, gente, eu queria de alguma forma, né, deixar essa exposição aqui, né, e conseguir traçar algum diálogo com vocês sobre essas questões, né? Então, vou abrir para questões, tanto eu quanto o Vitor, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, assim, eu gostaria de agradecer a vocês pela iniciativa, porque, assim, eu amei, porque algumas coisas também que eu estou estudando, desses pensadores, desses filósofos, e, assim, desde a questão da solidão, de abraçar a vulnerabilidade em tempos de pandemia. Eu sou religiosa e vocês sabem que a nossa vida, a nossa rotina é sempre estar para o outro, né? Sim. Na pandemia, nós nos encontramos assim, em quarentena, desvinculados daquilo que nos torna assim religiosos. E dizer assim como é importante tudo isso que vocês disseram, que realmente eu quero agradecer imensamente, porque assim eu queria que mais pessoas tivessem escutado, né? Porque a gente vive momentos de nunca se viu na história, ou se viu, não conheço, tantos jovens com depressão, com síndrome do pânico.
E nós acompanhamos vidas que realmente nos fazem pensar. Essa questão do sorrir, do bom humor. E o que eu compartilho assim com vocês, que me ajuda muito, que me dá cor na vida, é a espiritualidade e o bom humor. Né? Essas duas coisas assim para mim são assim essenciais. Isso que vocês colocaram, independentemente se sou religioso, se não, mas assim, essa questão de estar em sintonia consigo mesmo, de poder fazer com que outros se encontrem. Essa questão eu estou fazendo pedagogia e justamente essa semana esses filósofos eu estava estudando um pouco, então foi bom retomar um pouco isso do que vocês colocaram, essa essência do ser, o estar consigo mesmo sem imaginar que é um porão ou algo escuro, e se for também poder desvendar. Então, é só mesmo para agradecer a vocês. Necessitamos aprender a reaprender ou desaprender para aprender nesse tempo de pandemia, porque eu acredito que não seremos os mesmos. Eu tenho essa fé, sabe? Eu tenho essa crença de que algo vai mudar, desde a solidariedade, desde aquilo que a gente vai caminhando. E um amigo me dizia duas coisas que eu gostaria de compartilhar. Ele dizia que esse momento presente nos fará mais humanos e mais irmãos, já indo para o lado da fé, né? Mas a questão de ser mais humanos, isso nos toca, independentemente se somos religiosos ou não. Então, muito obrigada a vocês. Que Deus os abençoe, viu? Poxa, obrigado, Elaine. A gente que agradece. Agradecemos, Elaine. Acho que, assim, a sua... Por mais que você, né, como você falou, você esteja privado das suas possibilidades totais de exercer a sua espiritualidade nesse momento, acho que por estar nessa posição, em momentos em que a solidariedade perde cada vez mais força, né, politicamente, em vários setores, acho que você é muito importante, né? Continue no seu caminho. É muito importante para nós. Muito obrigada. Oi. Estão me ouvindo? E aí, tudo bem? Estou ouvindo, sim. Sou a Alessandra. Eu queria fazer uma consideração, vou ter que sair já, mas eu não queria deixar de falar. Né, nesse momento de pandemia, né, a gente tem feito alguns acolhimentos e eu acho que vocês tocaram em dois pontos que eu tenho visto muito. Em momentos de acolhimento com pacientes, eu acho de fundamental importância, quando você falou do controle, né? Eu acho que as pessoas estão muito presas no controle, na questão do quanto elas querem controlar algo que não é controlável. Na verdade, a gente não consegue controlar nem quase nada, né? Mas as pessoas estão muito presas nisso. Eu acho que hoje a gente está vendo esse grande sofrimento por causa disso, muito por causa disso, e fazer o que posso e aquilo que dá, né? Eu acho que você também, não com essas palavras, mas você comentou sobre isso, né? Deixar a imperfeição de lado e saber que você está fazendo o que é possível fazer nesse momento, né? E sabendo que você não consegue controlar tudo, que aquilo que você está fazendo é o melhor que você pode. Eu acho que isso vem dar como é que eu posso dizer? Deixar a pessoa mais tranquila, né? Se você está ciente disso, se você tem um olhar para isso, mas o que eu percebo é que as pessoas estão muito presas no passado ou no futuro, né? E aí, quando você citou a questão da meditação, do escutar uma música, né? Eu achei, assim, muito bom essas dicas no final, então, de contar as estrelas. Eu até me peguei pensando há quanto tempo que eu não faço isso, né? Que a gente não olha nem a estrela, nem qual é a mais brilhante no céu. Mas eu acho que isso gira muito em torno do sofrimento das pessoas nesse momento, por conta de achar que vai conseguir controlar tudo, né? E a gente, nesse momento, que não sabe nada, que os médicos também pouco sabem, a gente não consegue, né, ter uma dimensão de que a gente sabe tudo para controlar tudo, porque na vida a gente controla muito pouco, né? Ou nada. Então, eu achei essa questão que você colocou muito importante em relação a isso.
E essa questão de estar preso sempre no passado, né, ou no futuro, e a gente esquece do presente. Eu acho que é isso que você também veio abordando o tempo inteiro, né? E a meditação é ótima para que a gente consiga se escutar, voltar para si, a questão da música também, por ativar algumas áreas do cérebro, por mais que você não queira, mexe com isso, com os neurotransmissores. Eu acho que foram dicas muito boas, assim. E a questão do contar as estrelas mesmo, né? do contar as escadas, os mínimos detalhes, eu acho que pode fazer a diferença e tentar trazer a gente para o presente, né? E deixar esse futuro, né? O que eu vou fazer quando isso tudo acabar? Não, vamos viver o presente, agora. O que a gente vai fazer agora para a gente, né? Ou não estar preso no que aconteceu, por não querer não querer enfrentar as nossas mazelas, né? E a gente acaba se voltando para o futuro e não fica nesse presente, pensando em si, pensando na gente, nos nossos defeitos, nas nossas qualidades. É isso que eu queria colocar. Sim. Acho que é muito interessante, né? A gente, de alguma maneira, eu acho que a gente se projeta, né? Ou nas questões do passado, né? Ou em questões possíveis que possam surgir no futuro, para que a gente não tenha que encarar o presente, né? Isso é uma estratégia muito comum, né? Que eu acho que a gente faz no nosso dia a dia, né? A questão toda é essa, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não sabe quando a gente vai sair dessa situação de quarentena, né? E não podendo, né? Se esconder de si mesmo, né, dentro das casas, né, a gente está tendo que enfrentar o presente, né, e acho que vem tanto sofrimento daí, né. Agora, lembrando, né, que não necessariamente a mente, né, quer trazer esse sofrimento, né, mas que numa tentativa, né, de se curar, né, foram criados laços, né, foram criadas possibilidades, né, que na verdade, né, não servem mais, né, não são mais suficientes, né, de alguma forma não ajudam, né, a lidar com as questões do presente. Eu lembrei, Madrinha, você falou dessa figura, né, do controle, né, isso é muito comum, né, que ocorra, né, entre os neuróticos, né, a neurose está baseada, né, nessa tentativa de controle, né, e lembrei de um capítulo desse livro, né, que eu falei do Dunker e do Tebas, né, que é o capítulo 21, Encrenca Logo Oportunidade, né. Ele estava contando, né, de como ele foi numa livraria fazer uma apresentação, né, de palhaço, né, e ele se colocou frente a uma bancada, né, como é que eu posso dizer, né, uma bancada de uma lanchonete, né, dentro da própria livraria, para que ele pudesse fazer a apresentação dele, né. Quando ele começou a apresentação, né, ele percebeu que o barulho da máquina de sucos, né, era tão alta que ele não conseguia fazer a apresentação dele, né. E aí aparece logo um elemento do inesperado, né, do caótico dentro desse episódio, né. E ele poderia, enfim, desistir da apresentação, né, ele poderia ficar super chateado por conta disso, né, ele poderia ter cancelado tudo, né. Mas o que ele pensou em fazer, né, depois de alguns momentos, né, em que primeiro ele se mostrou vulnerável, né, para a plateia que estava lá, né, ele reconheceu de que ele não conseguiria fazer aquilo daquela maneira como ele queria, né, e a plateia de alguma forma respondeu afetivamente a isso, né. Depois de ele ter feito isso, ele pensou em possibilidade de lidar com isso, né? Então ele começou a brincar, né, com a máquina de sucos, né, junto com um rapaz, né, que era da livraria, que enfim trabalhava nas cafeterias dentro da livraria, né, produzindo, né, a apresentação dele com isso, né? Então ele chamava a máquina de sucos de dinossauro, né, porque fazia um barulho muito alto, né? E ele começou a fazer rap, né, com o espremer, né, do suco, né? Então ele falava algo, né, falava um determinado verso, né, espremia a laranja, né, e ia fazendo algum ritmo, né, através daquele barulho, né? Acho que muitas vezes é o que a gente tem que fazer, né, em relação às nossas questões, né? De pensar, né, novas possibilidades, enfim, novas maneiras, né, novos caminhos para que a gente possa justamente, né, lidar com elas. Exatamente. Fazer aquilo que você pode, né? Uhum. Dar o seu melhor, né? E deixar. Tem coisas que não dependem só de você, né? E Sim. achar nesse meio o que você pode fazer, né? Para conseguir resolver determinada coisa, né? É exatamente isso. Ele coloca, né? E o caos não se suporta com a insustentável tentativa de controle, mas com abertura, hospitalidade e cuidado. Cuidar nos torna agentes ativos de nosso caminho, enquanto o desejo por controle nos torna reféns de nós mesmos, né? Essa frase é muito boa, né? Reféns de nós mesmos, né?
com a questão do controle, né, vem a questão da culpa, né, do não poder controlar, né, e a gente entra nesse Do ciclo... medo, né? Sim. Do medo. A gente está num momento de muito medo, então o controle, ele vem que vem. Sim, E aí, é verdade. quando a gente se dá conta que você não pode controlar tudo, ou nem se dar conta, aí você começa a adoecer, porque você quer controlar tudo. Você quer lavar a mão, você quer botar máscara, você quer fazer além disso por causa do medo, né? Só que tem coisas que não estão no nosso alcance, né? A gente tem que fazer o que pode, né? Mas tem coisas que a gente não tem como controlar. Então, se você não tiver isso, né? Você adoece mesmo. E aí você vai ficar em alerta o tempo inteiro, com esse medo vindo à tona, sem saber controlar, né? E começa num processo de adoecimento. Isso. Eu vou, infelizmente, ter que deixar vocês, que eu preciso Obrigado pelo trabalhar. Tá bom? Foi ótimo, adorei, tá? Obrigado. Beijo para vocês. Tchau. Tchau. Oi, Matheus, tudo bem? Oi, Mauro. Matheus, não quero ser desmancha prazer, não, mas é só porque o reloginho apareceu aqui por causa do tempo que eu coloquei, daqui a pouco vai cair o link, tá? Ah, sim, beleza. Mas aproveitar para até te parabenizar pela iniciativa, muito legal, ainda mais nesse momento que a gente está realmente precisando refletir bastante, não, sobre tudo que está acontecendo aqui em torno de nós, né? Achei muito legal a tua iniciativa aí, parabéns aí. Obrigado, Mauro. Tá? Daqui a pouco vai cair o link, né? Só para te avisar aí. Um abraço. Um abraço. Matheus, acho que a gente já pode encerrar, né? Então é isso. Muito obrigado, gente, pela participação. Foi muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite de novo, Matheus. E é isso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, amigo, pela disponibilidade. Enfim, logo quando eu coloquei a ideia, né, que de alguma forma uma ideia maluca, né, de colocar essas notas assim, né, de traçar esse diálogo, né. Acho que talvez seja justamente esse momento, né, de sair do caminho, né. Mas enfim, obrigado pela recepção disso, né. E obrigado pela construção do diálogo, né, que a gente teve aqui hoje. Claro. Tamo junto. Até a próxima. Até. Um abraço. Gente, muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Valeu.